Olá pessoal, espero que todos estejam bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vem aí trazer algumas informações a respeito do Bolsa Família, que está gerando aí uma confusão daquilo que foi publicado, daquilo que está em vigor e o que está rodando aí nas redes sociais. Gente, primeiramente a gente tem que esclarecer para vocês, mais uma vez, que foi editada uma medida provisória essa de número 1164, de 2023, que trouxe então aí as alterações em relação ao Bolsa Família, a exclusão do empréstimo consignado para o BPC Loas. Hoje vamos falar especificamente a questão do Bolsa Família, né? Se o BPC entra, não entra como renda, como é que está sendo somado, como é que está sendo dividido, porque está gerando muita confusão. Primeiramente, a gente tem que esclarecer para vocês que sim, conforme o artigo 4º, tá? Da medida provisória e parágrafo 2º, a gente vai colocar aqui para vocês, sim, o BPC ele entra como renda familiar mensal, para efeitos de Bolsa Família, tá? Para efeitos de Bolsa Família. Sim, o BPC ele entra como renda familiar. Mas parece que alguém disse aí que não entra, que as pessoas que têm BPC podem receber. Não é isso, gente, tá? Então, primeiramente, a gente tem que esclarecer que sim, o BPC ele entra como renda familiar. Se ele entra como renda familiar, então as pessoas que terão direito ao Bolsa Família, tá? Terão que entrar naquela regra da divisão da renda, né? Hoje o Bolsa Família tem como renda familiar aí a renda per capita o valor de R$ 218. Então, dentro de uma família que recebe BPC, será feito então a seguinte divisão: pega-se o valor total da renda, se tiver BPC mais outro rendimento, se tiver só BPC vai entrar só o BPC. Pega-se o valor do BPC, divide-se pela quantidade de pessoas da casa, e aí você acha o valor da renda per capita, ok? Se ultrapassar o valor de R$ 218, se ultrapassar o valor de R$ 218, então essa família está excluída do direito de receber o Bolsa Família, ok? Ah, mas eu recebo Bolsa Família e estou sendo aprovada agora no BPC. Como fica a minha situação? Essa regra é que está causando aí uma confusão. Se a pessoa já recebe Bolsa Família, tá? E ela passa a ter uma mudança em seu rendimento familiar. Antigamente, pela lei do Auxílio Brasil, era chamada de emancipação. Agora eles estão chamando de regra de proteção, tá? Então, se a pessoa tem o Bolsa Família e passa a ter uma mudança na renda familiar, inclusive recebendo o BPC, né, que será somada para a renda de todos, então a pessoa entra para a regra de proteção. O que isso quer dizer? Que o governo vai proporcionar a essa família o direito de receber ainda o Bolsa Família por 24 meses. 24 meses, desde que a renda per capita seja de até meio salário mínimo, ok? Então, tem uma família que recebe Bolsa Família. Alguém da família passou a receber o BPC, ok? Então, se esta renda per capita estiver dentro do valor de até meio salário mínimo, esta família, então, poderá entrar na regra de proteção de 24 meses do governo. Ressaltando que, embora ela esteja na regra de proteção, o valor do Bolsa Família não será integral. O valor passa a ser de 50%, ou seja, metade, tá, do valor atual do Bolsa Família. Ou seja, a família tinha direito a 600, passa a ter direito, então, a R$ 300 por um período de 24 meses.
Então, a gente tem que fazer as colocações corretas para que vocês possam compreender. Então, primeiramente, sim, atualmente o BPC entra, sim, como renda per capita para efeitos de Bolsa Família, tá bom? Mas, se você atualmente recebe Bolsa Família e for aprovado no BPC, né? Porque a medida provisória passou a valer agora em março, então, há essa possibilidade de se manter o Bolsa Família mais o BPC, desde que a renda per capita familiar não ultrapasse meio salário mínimo, que atualmente é de R$ 651, ok? E que, através da cartilha que foi, então, publicada pelo governo federal, passa, então, também essa família, dentro da regra de proteção, a receber somente 50% do valor do Bolsa Família por 24 meses, tá? Gente, se ultrapassar R$ 651, que é o valor atual de meio salário mínimo, 651,10 vai ser cortado, sim, do Bolsa Família, tá? Existe aí campanhas para que o governo não considere o BPC como renda para efeitos de Bolsa Família. Mas a gente tem que lembrar que a medida provisória, ela segue todo um trâmite burocrático, né? O governo edita a medida provisória, ela é publicada, depois ela vai seguir aí um caminho longo, né? Tendo aí os 120 dias para ela ser convertida ou não em lei, com as suas devidas considerações e alterações. Para vocês terem uma noção, existe 160 emendas parlamentares, 160 emendas que nem sequer foram analisadas ainda, né? Para que haja, então, a mudança dessa medida provisória em várias questões, inclusive abrangendo a questão da renda per capita familiar, tá? Do BPC. Então, há campanhas na internet, nas redes sociais, pessoas que estão apoiando os deputados que fizeram a apresentação da emenda parlamentar. Vocês que são famílias do BPC devem acompanhar, devem seguir a campanha e apoiar também, para que essas emendas, então, possam fazer essa devida correção, retirando, tá, esse parágrafo 2º do artigo 4º da medida provisória 1164 de 2023, solicitando assim que seja retirado e desconsiderado a renda do BPC para efeitos de Bolsa Família, tá bom? Então vamos lá, recapitulando rapidamente. Primeiro, existe uma medida provisória que está em vigor. Segundo, sim, dentro dessa medida provisória ficou estabelecido no seu artigo 4º, parágrafo 2º, que o BPC ele entra para a renda familiar per capita para efeitos do Bolsa Família. Para as regras de proteção, quem passa a receber o BPC já estando recebendo o Bolsa Família, não pode ultrapassar a renda per capita no valor de R$ 651, que é a metade do valor do salário mínimo atual, tá? Em maio ele vai sofrer uma alteração novamente, mas o valor atual. Se a família estiver dentro desse critério de R$ 651, então sim, a pessoa poderá receber o valor de 50% do Bolsa Família, não será integral por um período aí de 24 meses, que é onde eles querem dar a garantia que aquela família vai conseguir se manter, tá? E existem aí as campanhas que foram lançadas através de deputados, né, para que haja alteração dessa medida provisória, retirando esse parágrafo 2º, que então o BPC não seja considerado renda. Então a gente tem que entender que neste momento, famílias de BPC, sua renda familiar entra sim para a soma da renda do Bolsa Família, tá? Sabendo fazer sempre a divisão, ok? Tendo outras informações, a gente vem trazendo para vocês. Regina Medeiros, BPC e você.